nós estamos aqui com o consultor financeiro Anderson Alves. Bom dia, Anderson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia, Daniela, é um prazer aqui, uma honra, de fato, estar falando aqui com vocês da Jovem Pan. Como fazer diante desses aumentos no início do ano? Porque não é só o combustível que o pessoal está sentindo no bolso, né? Tem outras contas também que acabam tendo aumento todo início de ano. E aí, como adaptar as finanças, Anderson? Perfeito. Isso é uma coisa muito interessante, Daniel, porque a gente costuma dizer dentro da área de finanças que cada família tem sua própria inflação. Então, claro, quando a gente fala de inflação, a gente fala de aumento dos preços no nosso bolso, para o pessoal entender mais facilmente. Então, às vezes o índice de inflação está crescendo, mas às vezes a família ela não consome de fato aqueles índices da cesta que mais sobem. Porém, é um excelente indicador. Então, nós temos e estamos vindo aqui num período de pandemia em que muitos dos preços eles foram segurados porque o pessoal não tinha nenhuma condição de ver os preços aumentando para poder consumir. E aí, como é que a gente entra nesse ano, sendo que provavelmente não dá mais para segurar tanto e os preços de fato vão subir? Como a própria Karine aqui citou, o aumento dos preços do combustível, que afeta diretamente na vida das pessoas, porque elas costumam andar de carro normalmente. Temos a energia elétrica que está na bandeira vermelha nesse momento. São produtos muito essenciais que atingem não só as pessoas ricas, mas as pessoas mais pobres também. Exatamente. Na verdade, atinge mais elas, as mais pobres, a que menos têm, do que as pessoas que mais têm. Então, o que fazer? O que é que essas pessoas podem fazer? Se a gente for para o cálculo matemático, digamos assim, só tem duas formas dentro do orçamento da gente poder trabalhar com esse controle de gastos, que é ou você gera mais renda ou você diminui receita. Se eu vejo que eu tenho R$1.100 para gerir a minha família, por exemplo, e eu vejo um aumento do preço do combustível, ou da energia, ou da água, ou do que quer que seja, então eu preciso ou gerar mais ou então gastar menos. Só que quando a gente trata dessa esfera, a gente acaba tendo um grande equívoco. Qual é? Qual é o grande equívoco? É que muitas vezes o comportamento nosso como consumidor, como pessoas ali que lidam com a sua família, é que está errado. É muito mais uma questão comportamental do que matemática. Então, se eu entendo que eu não posso deixar com que os meus impulsos consumistas, eles estejam à frente da minha racionalidade na hora de gerir o meu dinheiro, então eu vou começar a ter um bom caminho para trilhar um ano de 2021 diferente. Sabe por quê, Karine? Muitas pessoas estão em problemas financeiros por causa de algo chamado falta de autocontrole. Esse é o principal aspecto. Por incrível que pareça, elas podem ganhar pouco. De fato, como é que eu vou pedir para que uma pessoa que ganha R$1.100 tenha uma vida sempre controlada se ela já vive no limite? E se às vezes na vida de cada um de nós existem imprevistos? É desafiador. Mas outras pessoas é como se elas não tivessem desculpa, porque elas têm condição de lidar melhor com o seu dinheiro, mas elas não costumam desenvolver o autocontrole. Então, faça dentro do seu orçamento, e aqui vamos para a parte técnica um pouco, um diagnóstico financeiro. Se a gente chega dentro de um consultório médico, qual é a primeira coisa que o médico vai dizer pra gente? O que é que você está sentindo? Qual é a sua dor? E se ele não souber a nossa dor, ele não vai saber como nos ajudar. Como consultor financeiro, eu percebo às vezes, Daniel, em consultorias, que as pessoas não anotam o que gastam. Então, como é que às vezes eu vou avaliar a vida dela se nem ela sabe como é que está? Então, por isso que o primeiro passo é sempre dizer, anota tudo. Se você for sair aqui e alguém lhe pedir para pagar uma comida, alguém lhe pedir um troco, e você der 50 centavos, anota os 50 centavos, porque existe uma pesquisa que mostra que 20 a 30% a mais de gastos nós temos do que aquilo que nós fazemos controlando mentalmente quando nós colocamos na conta do papel. E tem muitos aplicativos hoje de celular gratuitos que auxiliam nessa questão de registrar os nossos gastos diários, não é isso, André? Perfeito. Existe um aplicativo que eu pessoalmente uso chamado Mobills. M-O-B-I-L-L-S. E esse aplicativo é muito fácil de gerir. Você pode pegar lá, tem receita, tem despesa. No final do mês, você inclusive categoriza quanto você gastou com aquilo que a gente chama de gastos essenciais, ou seja, água, energia, quanto você gastou com seu estilo de vida. Então, o restaurante que você vai, né, a roupa que você veste, isso é estilo de vida. Então, todos os teus gastos vão estar lá categorizados
e você vai conseguir administrar de uma melhor maneira. É claro que a gente sempre gosta de dizer que tem pessoas até hoje que se acostumaram, Karine, a anotar na mão. E não tem problema. O problema é não anotar. Você pode anotar na mão, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um aplicativo. O bom do aplicativo é que a gente consegue visualizar até nos gráficos como é que a gente está se comportando com relação ao nosso dinheiro. Inclusive, nosso amigo Vitor Freitas mandou uma pergunta aqui, ele que também é da comunicação, né? Perguntando se o dinheiro não sobra, como é que eu vou planejar o que fazer com ele? Passa por isso, né? De viver num padrão de vida que corresponde ao que você ganha, ao que você tem de rendimento, né? Perfeito. Eu gosto sempre de devolver perguntas. Por que não está sobrando? Né? Acho que essa é a primeira pergunta e o Daniel tocou num ponto muito precioso. Olha, no caso do Vitor, eu posso responder. Deve estar sobrando. É porque a família aumentou. Então, agora com o bebê em casa, eu acho que os gastos aumentaram. Legal. Primeiro, parabéns pro Vitor, então, né? Esse é um excelente momento. Mas é interessante isso, Karine, porque não estou dizendo que é o caso do Vitor, mas ter filhos é uma decisão pessoal. Às vezes, é claro que acontece sem planejamento, mas o ideal é que aconteça com planejamento. E, de fato, existem muitas pessoas que estão vivendo até uma vida mais tranquila, mais saudável, mas por não planejar a transição para o fato de ter filhos, acabam se prejudicando e saindo um pouco desse controle. Porque quando você tem um filho, você vai ter que, às vezes, reformar um quarto, vai ter gasto, daqui a pouco vai ter escola, né? Então, são tantos gastos que tem que o padrão de vida muda completamente. Mas a pergunta, né, do Daniel assim, foi interessante, do Vitor, na verdade, porque é muito saudável que as pessoas possam organizar e saber qual o seu padrão de vida. O que acontece hoje é aquilo que o autor Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é best-seller em finanças, ele chama de corrida dos ratos. O que é que nós fazemos hoje enquanto brasileiros, enquanto pessoenses, enquanto pessoas? Nós fazemos o seguinte: olha, se o meu padrão de vida cresce, se eu ganhei um novo emprego, se eu fui promovido e eu estou ganhando R$1.000, 2.000, 3.000, 5.000 que seja mais, o que é que eu vou fazer? Automaticamente as pessoas vão aumentar o seu padrão de vida. Por quê? Porque elas estão lidando com o fato de economizar e não poupar. São dois conceitos diferentes. Economizar é o seguinte: nós saímos daqui, vamos no shopping e nós tínhamos separado 50, 100 reais para comprar uma roupa. Ah, não vou comprar roupa, mas aí eu gasto 100 reais no restaurante. Eu economizei em uma coisa, mas gastei em outra. Poupar não. Eu economizei em tal coisa, mas eu não gastei com nada. Eu investi aquele dinheiro. Então a diferença aqui está no fato de que nós precisamos parar de correr essa corrida, de viver atrás da remuneração do final do mês. Quando chega a remuneração, a primeira coisa que nós fazemos é o quê, Karine? Gasta tudo. Gasta tudo, às vezes antes da conta. E aí o que acontece? A conta que era importante ficou parcelada para o outro mês. E quando chegar no outro mês, você vai fazer a mesma coisa. E qual é a solução automática que as pessoas acham? Eu preciso ganhar mais. Anderson, uma pergunta que você falou aí e eu visualizei a situação, uma situação até que eu já passei, que eu acredito que outras pessoas podem estar passando nesse momento, que é o fato do salário entrar na conta e automaticamente ser engolido pela conta, porque vai ser absorvido pelo cheque especial. E aí você tem os gastos de todo um mês pela frente, acaba entrando no cheque especial de novo. Como é que você faz para sair desse ciclo? Então, tanto quanto através do cheque especial, quanto às vezes através do crédito consignado, existem muitas pessoas nessa situação, elas acabam entrando numa bola de neve tão grande que tudo aquilo que elas consomem, eu conheço pessoas, por exemplo, que, tô falando dado concreto, elas têm R$800 livres no mês. Todo o resto, Karine, e R$800, eu tô dizendo para alguém que tem um padrão de vida um pouco acima, tá? Todo o resto é comprometido nessa primeira parcela que você falou. Então, como é que a gente faz para sair dessa situação? Aí eu volto lá na etapa inicial. Se ela não souber quais são todos os gastos dela, ela pode renegociar 400 vezes, mas não vai funcionar. Porque as pessoas têm a ideia da renegociação uma maneira muito errada, que é o quê? Eu estou com a corda no pescoço e a única coisa que eu quero é dormir um dia tranquilo, pelo menos para passar mais um mês. Na verdade, elas deveriam escolher passar um mês mais sofrendo um pouco aquela dor das suas próprias escolhas, para que nos outros elas tivessem então uma folga maior. Façam um diagnóstico.
Veja dentro de uma renegociação coerente aquilo que você pode fazer para sobrar mais dinheiro. Diminua na quantidade de meses que a parcela está lhe engolindo o seu padrão de vida, ao ponto de que as suas contas caibam naquilo que resta, e depois não entre novamente numa situação como essa, de você engolir todo o teu orçamento na primeira no primeiro, através de cheque especial, de crédito consignado, saindo tudo antes nem mesmo de você conseguir receber o dinheiro para fazer alguma coisa. O meu amigo aqui, o Carlos Alberto, perguntou justamente sobre a questão do cheque especial, que é uma dúvida de Karine. Às vezes as pessoas têm medo de buscar um empréstimo, mas às vezes também a taxa de juros do empréstimo é menor do que a do cheque especial. Mas o cheque especial, por você não fazer o empréstimo, você não tem aquele peso de que tem uma dívida que vai parcelar, enfim, acaba ficando alguns dias ali no cheque especial. É realmente mais vantajoso o cheque especial ou o empréstimo? Tem como diferenciar? Excelente colocação. Veja, existe algo, quando a gente fala de empréstimos, de comprar dívidas, digamos assim, que é a conveniência com que você consegue receber aquele empréstimo. Então, veja, o cheque especial é a coisa mais fácil do mundo você conseguir. Então, ele já é aprovado muitas vezes, né? Pré-aprovado, e você vai ali e consome. E as pessoas começam a achar que o cheque especial faz parte do salário. Então, eu ganho o que seja e eu tenho R$1.000 de cheque especial. Então, eu ganho X mais 1.000. E isso tá errado. Então, a conveniência de você pegar um cheque especial é maior do que a do empréstimo, que você tem que ir conversar com o gerente, pedir para ele autorizar. Por isso, a taxa ela é maior. Então, quanto menos conveniente, vai ser menor a taxa também, certo? Dito isso, olhe a taxa de juros. Com certeza, olhe. E veja se aquilo que você está pegando de empréstimo, porque normalmente o que é que diferencia um bom empréstimo do mau empréstimo? É quando feito com planejamento e sem planejamento. Então a gente diz, os empresários muitas vezes quando querem fazer as empresas crescer, o que é que eles fazem? Eles planejam pegar o empréstimo porque eles sabem lá na frente que aquele valor vai gerar tanto de receita. Mas normalmente, pessoalmente, as famílias não fazem isso. Elas pegam o empréstimo porque a corda está no pescoço. Então elas pegam no momento que não deveriam. Então minha recomendação, tente não usar do seu orçamento através desses instrumentos de dívida. Se for usar o cartão de crédito, use com sabedoria. É uma excelente ferramenta. Ah, cartão de crédito é vilão ou mocinho? Ela não é nem vilão nem mocinho. Nós que fazemos dela um vilão ou um mocinho. Depende da forma como nós usamos. Agora, empréstimo ou cheque especial? Normalmente o empréstimo, porque a taxa de juros é menor. Mas, será que elas têm o tempo de ir lá, de fazer o empréstimo, de esperar ser aprovado? Percebe? Então elas escolhem muitas vezes fazer através do cheque especial. Faça de maneira planejada. Se possível, não faça, claro. Se for fazer, faça de maneira planejada, de maneira que caiba no seu orçamento e que você possa pagar. Certo? Essa é o grande conselho aqui. Muito bem, Anderson. Foram dicas importantíssimas. Já faço desde já o convite para estar conosco outras vezes aqui na Jovem Pan João Pessoa, porque não tem hoje quem esteja tranquilo nas finanças, né? E deu para perceber, pelo que o Anderson falou, que muitos dos nossos problemas têm a ver com as nossas emoções, né? Com os nossos impulsos. E aí a gente aqui vai estar trazendo dicas nesse sentido. E muito com a obrigada. Falta de educação financeira que a gente não tem na escola e deveria, né? Eu acho que passa por aí também. Fica o convite, né, Anderson, para voltar aqui com outros assuntos e a gente continuar abordando. O cofrinho é válido para criança, né? Muito obrigado, Daniel, Karine. Eu quero, assim, até comentar que eu, de fato, sou um ouvinte e telespectador, inclusive, da Jovem Pan Nacional, que viu o Daniel entrando lá no Jornal da Manhã. Coisa boa. E os pingos nos is. E eu gosto demais, assim. Tem caras, assim, nacionalmente que eu vejo como referências. Então, fico muito feliz e, desde já aceito o próximo convite para estar aqui com vocês. Muito obrigado. Perfeito, a casa é sua, volte sempre.